Salve, rapaziada, o colecionador na área, a Ronda do Consumidor, o Celso Russomano, foi lá na Game Tech Zone porque deu ruim. E a gente vai descobrir agora o que de fato realmente aconteceu, pois uma mulher denunciou a loja sobre o seu PlayStation 4 quebrado. Então, a gente confere agora na tela, tá? Vamos ver aqui o que ambas as partes falaram, né? Está chegando na zona sul de São Paulo, no bairro da Vila Clementino, para atender o pedido de socorro da Luciane. Olha só, ela levou o PlayStation dela para arrumar. Arrumaram o PlayStation. Certo. Aí, na bancada, durante o concerto, deu defeito, o PlayStation não funciona mais. Vamos contar essa história para vocês, oi? Boa, como é que vai? Tudo bem? Vamos ver como é que funciona aí, vamos ver o que aconteceu. Bom, aí chamaram vocês dentro da assistência técnica para vocês olharem o aparelho funcionando. Tava você e teu marido, né? O Fábio, que você me contou por telefone. Bom, então chamaram, vamos ver se eu entendi. Até agora eles tinham eles levaram um PlayStation com problema, e aí depois o PlayStation ele deu um outro problema, pelo que eu entendi. E aí eles chamaram ela e o marido dela, né, pra ver o que estava acontecendo, é isso? Então vamos lá, vamos por partes. Funcionou, aí eles disseram, vou montar o aparelho, montaram o aparelho, aí foram testar de novo, não funcionou mais, não ligava mais. Certo. Exatamente. Bom, o grande problema, gente, é que depois que isso aconteceu, eles ficaram com o aparelho para tentar solucionar o problema tem e que não ficar para resolver. Não conseguiu resolver. Aí queriam que ela assinasse uma ordem de serviço dizendo que se eles não conseguirem arrumar o aparelho, esse documento está aqui em mãos dela, se eles não conseguissem arrumar o aparelho, certo, a responsabilidade seria dela. E ela ia levar o aparelho para casa. As letras são tão pequenas, ferindo o Código de Defesa do Consumidor, que é difícil a leitura aqui para vocês, a não ser que a gente chegue bem perto. Mas o que diz essa ordem de serviço é exatamente isso. Bom, durante essa conversa toda, ela não entendeu direito o que eles estavam querendo, pediu para o técnico conversar com ela. Certo. E nós temos um pedaço desse áudio da conversa da Luciane com o técnico. Qual é o nome dele? Gabriel. Então agora a voz do técnico do Gabriel que vai entrar em cena, né? E por que eu trouxe esse vídeo aqui de reação pro canal? Porque eu já fiz várias propagandas para a loja Game Tech Zone, né? Eu já apresentei algumas lives de venda e eu conheço o Alex pessoalmente. E pelo caráter do Alex, eu sinceramente fiquei até surpreso com um tipo de matéria dessa, né? Mas eu creio de corpo e alma que o Alex, ele tem uma postura, né, digna pra resolver o problema, né? Independente de qual que seja, né? Mas vamos ver o que o técnico dele falou. Vou mostrar pra vocês agora. O que pode ser feito para solucionar o defeito do aparelho é o retrabalho do processador. Só que como todo componente VGA, ele tem o risco de não funcionar. Não é tipo certeza que eu vou trocar um componente, que eu vou trocar a esfera, né? Que não é um componente não é codificado, que eu vou trocar a esfera e ele vai voltar a funcionar. Ele pode, eu ligar e ele não ligar, ele simplesmente só bipar e não ligar, entendeu? Como também pode acontecer de eu ligar e ele funcionar perfeitamente, né? E o reparo ser bem sucedido. Como a gente tinha dito no dia, não será cobrado nada da senhora para que esse reparo. Só que se esse procedimento não solucionar o aparelho, aí o aparelho ele sairia sem reparo, não teria muito o que fazer. Bom, como vocês puderam ver, certo, ele disse textualmente que se não resolver o problema, textualmente não, em áudio, o aparelho para casa, eles vão devolver o dinheiro do primeiro conserto. Foi pago R$480, não é isso? Tá aqui, ó. Certo. Inclusive o comprovante de pagamento, nós printamos a tela do celular, R$480 que já foram pagos. Certo. Eles vão devolver os R$480 e ela vai pegar um videogame que custa hoje quanto? Hoje ele tá valendo mais ou menos em torno de uns 3 mil, mais ou menos esse valor. 3 mil reais. Isso. Né? É usado, mais ou menos isso. Vai levar o aparelho para casa sem conserto. Só que não é bem assim, história. O Código de Defesa do Consumidor é claro, aqui no artigo 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso e é vedada a exoneração contratual do fornecedor. Isso significa que eles, quando colocaram a mão no aparelho, eles não podem se negar a garantia. E não pode dizer para o consumidor que ele que vai ter que se responsabilizar. Olha só o que diz a lei. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessa e nas sessões anteriores. Significa que, se eles, por algum motivo, criaram algum dano no produto, a responsabilidade é deles. Mas o que você faz numa situação como essa se o fornecedor... Bom, nesse caso aí, pelo que eu entendi até agora, né? Ela levou com um problema e eles, na hora de fechar, parou de funcionar. Então, apresentou-se um outro problema. Esse outro problema, como que ele surgiu? Ele pode ser, na hora, pode ser uma outra peça que já tá no final da vida e pode dar ruim, e aí... Conforme você mexe em uma, a outra para de funcionar. No mundo da eletrônica existe isso,
né? Mas a loja ela não pode se isentar da responsabilidade, né? Por isso que tem que fazer o quê? Uma perícia no videogame. Olha, a gente vai mexer nisso aqui, nisso. A partir da hora que a gente mexe nessa peça, a outra peça pode parar de funcionar. Ou então uma outra peça também pode apresentar defeito. Por quê? Porque todas as peças elas são interligadas. Então você mexendo em uma, você pode danificar a outra, ou uma outra ela se corrompe sozinha devido a você estar fazendo a manutenção, né? Mesmo estando com a vida útil, tá? Mas vamos acompanhando. O vendedor se negar a resolver o problema. É muito Certo. simples. O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor dá um direito a você de resolver de outra forma. Olha só. O fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade. O que são vícios? São defeitos, né? Certo. E se esses defeitos foram causados durante a prestação de serviço, o consumidor pode exigir a reexecução do serviço sem custo adicional, Certo. ou a execução do serviço poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Ou seja, se a Game Tech Zone não conseguir resolver o problema, eles vão ter que pagar para uma outra assistência técnica resolver o problema. Mas o problema ele tem que ser resolvido. Isso significa que quem vai pagar a conta é o fornecedor. Aí ela pode levar em outra assistência técnica autorizada, eles resolvem Sim. o problema e depois a gente cobra do fornecedor. De que jeito, Celso? Pode ser numa ação judicial. Ela não consegue resolver o problema, está com dificuldade e está sem videogame em casa. Sim. Mas o que me impressiona é que a moça do vídeo, ela não falou com o Alex, né? Na verdade, ela conversou diretamente com o técnico, né? E o técnico explicou a parte técnica, né? Só que assim, não ficou muito legal não, né? Mas vamos acompanhando, vamos ver as partes. Aqui, né? Porque até agora a gente só ouviu um lado, né? A gente só ouviu o lado da mulher. Vamos ouvir agora o lado da loja, do lojista, né? E antes da gente ouvir o lado dele, peço pra você que tá me acompanhando se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. Combinado? Então só vamos aqui, ó. Vamos lá. De licença Solzão aqui. Dá batendo na licença. cara aqui. Boa tarde. Olha, ela entrou na Game Tech Gentileza, alguém Zone. para nos atender aqui, por favor. Vamos ver. Vamos ver, o Celso chegou, falou ali com alguém. Pode vir. Opa. Atendente balançou Tudo a bem? cabeça, pode Nossa vir. graça? Tudo bem, Rodrigo? Vamos Rodrigo, ver. nós estamos aqui com uma reclamação por parte da Luciene de um aparelho, um PlayStation 4 que ela deixou aqui para conserto. O aparelho foi mexido, foi arrumado e na presença dela aí vocês mostraram que estava funcionando. Na hora que montaram o aparelho parou de funcionar. Certo. E de que agora vocês querem que... Então, ó, o que o Celso falou? Foi arrumado o aparelho, na hora que fechou o aparelho parou de funcionar, tá? Então apresentou-se um problema a partir da hora que fechou o aparelho. Ela assina um documento que eu tenho em mãos aqui, de que se o aparelho, depois de consertado, não ficar bom, ela vai levar o aparelho para casa sem conserto e vai ter que se responsabilizar pelo conserto que vocês estão fazendo. É verdade isso? Bom, aí o que acontece? Pelo que dá pra entender, né, a loja tá jogando a responsabilidade do aparelho quebrado pra ela. Então, tipo assim, você pega a visão. Você pagou pra arrumar um defeito. A loja arrumou e fez outro defeito. Aí, esse outro defeito os caras não conseguem arrumar e devolve pro consumidor, devolve o dinheiro. Ou seja, ela vai trocar um defeito por outro, vai ficar com o videogame quebrado. Então, isso não é certo, tá? Mas vamos ver qual que é a opinião do atendente e do Alex. Qual é o número da OS desse aparelho? Número da ordem de serviço, né? Vamos ver ali. Boa tarde. Boa tarde. Celso. Tudo bem? Ó quem chegou ali, ó, o Alex, ó. Alex. Tudo bem, Alex? Tudo isso, senhor. Você é o diretor? Dono? Sou o dono aqui da Game Tech dono. Zone. Como vai? Opa. Alex, nós estamos vendo um problema aqui, foi bom você chegar. Ele está até vendo a ordem de serviço. Ela deixou o aparelho dela para consertar um PlayStation 4. Certo? Na verdade, nem deixou. Chegou aqui, disseram que eles podiam trocar o leitor e que resolveria isso. Eu sei qual é o caso, eu fiquei à parte. É. Bom, então o Alex ficou à parte. O aparelho Vamos foi lá. colocado na bancada, eles trocaram o leitor, chamaram ela até lá, olharam, mostraram que o aparelho estava funcionando. Na hora de montar o aparelho, Apresentou outro defeito. apareceu ela. Então o Alex tá ciente aí até esse momento que apresentou um segundo defeito. Então vamos. Lembra aquilo que eu falei? Tipo, uma peça liga a outra e um problema pode puxar outro, né? Então vamos. Aí, disseram para ela, fizeram uma nova ordem de serviço, na qual ela tem que se responsabilizar pelo aparelho. Ou seja, vocês vão mexer no aparelho, se não ficar bom, e nem falar em cobrança desse segundo serviço, mas se não ficar bom, ela vai levar o aparelho para casa, Olha. sem conserto, e vai ser devolvido o dinheiro do primeiro valor. Só que a lei não permite esse tipo de prática. E aí ela procurou a gente, foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso. Ela não concorda com isso, e a lei é clara em relação a isso. Se você quiser, eu te mostro Não, o sim, texto da lei. Bom, agora é a hora do vamos ver.
qual será a atitude que o Alex da Game Tech Zone vai tomar agora referente a esse videogame quebrado, a esse problema apresentado. Vamos ver qual que vai ser a postura dele. Perfeitamente. Só recapitulando o que aconteceu, né? Agora é a vez... Que a par que o técnico Agora é a vez dele falar, né? Então vamos ver aqui o que ele vai falar a respeito desse problema. mexeu no equipamento, quando a cliente trouxe o equipamento. Pelo que eu fui informado, ela também acompanhou o serviço. Foi, verdade. O defeito inicial do equipamento, que ele não estava lendo jogos, o disco foi colocado no Então, equipamento. ele não é que ele não estava lendo, ele não estava lendo de vez em quando. Ok. Aí ela tirava o disco, colocava o disco de novo e ele fazia a leitura. Perfeito. É um dos problemas que tem no PlayStation 4. Às vezes você coloca o jogo, ele lê, tem hora que ele não lê e fica com esse problema. É uma frescura. Funciona quando quer. Era um defeito intermitente. Exato. Depois Funciona, mas tem que arrumar. Põe no comentário. que a gente fez a troca desse componente, fechou o equipamento, aí o equipamento parou de ligar. Exatamente. Ou seja, apresentou um outro defeito. Certo. O que a gente fez? O técnico não conseguiu resolver na hora, a gente pediu para ficar com o equipamento para poder resolver. O técnico não conseguiu resolver na hora, pediu pra ficar com um aparelho pra resolver. Beleza? Então vamos lá. Nesse meio tempo eu não consegui resolver o problema do equipamento. Aí a gerente da Game Tech Zone, qual estava em contato Eles não conseguiram resolver no meio tempo. A gerente da Game Tech Zone com ela, disse que precisava da autorização dela para a gente poder executar Isso, um novo até aí serviço é do verdade. equipamento e que a gente não ia cobrar a execução desse Exatamente. serviço, deixando o equipamento consertado. Até aí tá tudo bem. Eu sei que ela ficou de vir aqui na Bom, então até aqui, tudo que foi falado é verdade, né? E bate com a realidade dos fatos. Tinha um problema, na hora de fechar apresentou outro, né? E a gerente entrou em contato com ela e a cliente, ela acompanhou o serviço. sexta-feira, tanto que ela queria saber se eu ia estar aqui também, ok. Certo. O problema, Agora, o problema não foi esse. O problema está aqui. Que nesse segundo concerto, ela não conseguiu resolver o problema, que é possível, a responsabilidade passa a ser dela, e a lei não permite isso, porque a lei é muito clara em relação à responsabilidade, é do fornecedor, e o fornecedor não pode imputar essa responsabilidade ao consumidor, e que se não conseguir arrumar, ela vai devolver os R$480 e ela vai para casa com o aparelho quebrado. Isso não pode, a lei não permite isso. Por isso que a gente está aqui. Só por Eu quero saber se o Alex vai resolver o problema dela agora, fi. Agora é hora do X1, pai. Confia. esse motivo. Tá, então é o seguinte, ó, pelo que eu tô vendo aqui, parece que ocorre mal entendido. O que eu me comprometo é o seguinte, é entregar o equipamento dela reparado, consertado. Boa. Ok? É isso. A É isso que parte, você quer. a parte que cabe exclusivamente ao defeito que infelizmente aconteceu na bancada, a gente se responsabiliza completamente. Pode ser dessa forma? Sim, e no caso, se não conseguir fazer o reparo, Nós Não, vamos mas já- entregar o equipamento consertado. Pode Não. ficar tranquilo. Eita peste, nós vai. E se não conseguir arrumar, não, nós vai entregar consertado. Aí ele pode trocar o processador inteiro, né? Exato. Se eu tiver que trocar a placa-mãe inteira do equipamento, eu troco, não tem problema. A gente está há 20 anos nesse serviço, então a gente 20 anos. vive Ó, e sobrevive eu só- justamente de poder atender bem clientes. Se não fosse essa nossa reputação, eu não ia estar te dando essa solução agora. Boa. Pela tua atitude agora, você tem que te dar parabéns, porque Aí, ó. é isso que a gente espera. Talvez a tua gerente carai. não tivesse, talvez, poderes para isso, e a gente só veio aqui por conta do que foi respondido. Tanto o técnico quanto ela. Tá Olha, vendo? Você Boa. vai pegar o aparelho, vai levar embora para casa. Se a gente não conseguir resolver, vamos te devolver os R$480. Só que foi isso. Bom, em nome da Game Tech Zone, eu, Alex, peço desculpas pelo mal entendido. Boa, Pode ficar humildade, tranquilo, né, a gente mano? vai resolver o problema do seu equipamento. Tá bom. Tá E depois a gente volta para mostrar que resolveu. bem. Tá certo? Volta sim, por Tá bom. favor. Então, deixa eu dar para ela aqui. Tá certo, filha. Esse é o Brasil que eu quero, ó. O problema foi resolvido, né? Eu acho que ela não conseguiu falar com o Alex, eu acho que faltou um pouco de comunicação ali, né? E uma instrução ali dos técnicos ali, né? Da gerente ali pra tá falando com a moça, né? E ela quis falar com o Alex, talvez ela não tenha conseguido falar antes, mas pela índole do Alex, pelo que eu conheço ele, cara, ele não deixa um problema desse chegar nessa magnitude a ponto do Celso somando vir. E você vê que ele já pediu desculpa, que é humildade, né? Ele reconheceu o problema e ele se propôs a arrumar o videogame completamente, né? Se precisar trocar o processador, troca. Ele falou que se precisar trocar a placa-mãe, troca, né? E se não conseguir resolver, ele dá um PlayStation 4 novo, né? Pra resolver esse rolê. Papéis, tá bom para ela guardar? Tá bom assim para você? Resolve o problema? É? resolve. Tá bom. Pode ser? Obrigado. Aí, ó. Obrigado a viu? vocês. Parabéns. É disso que eu pela tô atitude. falando, ó. Provisoriamente tá bom assim? Sim. Tá bom assim pra empresa também? Sim. Estando bom para ambas as partes, depois a gente volta para mostrar o que aconteceu. O Celso Russomano, na patrulha Aí ele do vai consumidor. voltar pra mostrar o que aconteceu. Aí, ó, patrulha do Quero consumidor. agradecer ao Celso Russomano e toda a equipe da Patrulha do Consumidor para me ajudar a resolver o meu problema com a Game Tech Zone. Já estou com o equipamento aqui em casa, está funcionando, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Sem vocês eu não teria conseguido. A minha webcam não tá obedecendo. Obedeça. Bom, então acabou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Bom, essa é a postura que a gente espera da Game Tech Zone. Parabéns, Alex, né?
E outra, ficou feio agora pro Celso Russomano, porque o Celso Russomano falou que ia voltar lá na loja e não voltou. Então só gravou um videozinho a mulher pra agradecer, né? E ficou bom pra ambas as partes, né? O problema foi resolvido, né? O Alex adquire mais experiência com esse episódio, né? E o problema, graças a Deus, foi resolvido. Você vê como que o Alex foi, mano. Foi rápido, foi prático, foi simples e falou, não, nós vamos resolver e pronto, acabou. Eu acho que tem que ser assim a postura de uma loja, ainda mais da magnitude dele, da Game Tech Zone, que tá aí há mais de 20 anos no mercado. Bom, queria saber o que vocês acharam desse vídeo. Gostaram da postura do Alex? O que vocês acharam sobre a opinião das partes, né? Tanto da parte do técnico, da parte contratual, da parte da cliente, né? Põe pra mim a sua opinião no comentário. E outra, assistiu o vídeo até agora, digita a palavra Game Tech Zone, que assim eu vou saber que você é um borracha emocionado que acompanha os vídeos até o final. Beleza? Tá, ó. Últimos vídeos, vou deixando os cards na tela. Se você acha que esse vídeo valeu a pena, considere se tornar um membro ou então ajude o canal com o Pix, o colecionador. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. Valeu, rapaziada, tamo junto. Parabéns, Alex, da Game Tech Zone, porque essa foi uma atitude de homem, né? E você resolveu o problema. Valeu, rapaziada, é nóis, tamo junto.